Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Grace Christian School, um espaço que a gente vai ter para também continuar cumprindo a nossa missão de formar, educar pessoas, pais, famílias, para que a gente possa ter os nossos filhos caminhando nos caminhos do Senhor e ter uma educação de fato pautada nos princípios cristãos, na palavra de Deus, uma educação cristã de verdade. E aqui no podcast a gente está tendo o privilégio de começar a nossa série de entrevistas e bate-papos com o professor Marcos Eberlin, que é um servo do Senhor e que Deus tem usado ricamente para propagar a mensagem da palavra de Deus, o Deus criador de todas as coisas e a palavra de Deus como autoridade sobre todo o conhecimento, sobre toda a sabedoria e sobre toda a ciência. Eu quero ter o privilégio de apresentar aqui o professor Marcos Eberlin e dar as boas-vindas a ele ao nosso podcast. O professor Marcos Eberlin, ele é um dos maiores cientistas da história do nosso país. Ele é doutor em Química pela Unicamp. Ele tem especialização, pós-doc, na verdade, em espectrometria de massas pela Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Ele é presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, TDI Brasil. Ele também é membro da Academia Brasileira de Ciências, é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e foi o primeiro sul-americano a ser condecorado com a medalha Thomson. Então, são feitos que são especiais, uma carreira que exalta aí todas as conquistas, exalta o nosso Senhor. Mas tem mais, não para por aí. Ele tem mais de 1.200 artigos científicos, ele já foi citado em mais de 42 mil vezes, né, em outros artigos científicos. Ele está entre os 10 cientistas mais produtivos do Brasil pelo I10 do Google Scholar. Ele também foi listado entre os 1.500 cientistas mais influentes do mundo pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ele teve o privilégio, né, de descobrir uma reação química que leva o seu nome, a reação de Eberlin. Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre elas. E o maior orgulho dele ainda não é nenhum desses aí. O maior orgulho dele é a sua filha, Lívia Eberlin, que é a cientista brasileira, entre homens e mulheres, a cientista mais premiada da história. E ele tem esse orgulho de poder, né, ter o legado aí do nome da família. Mas o mais importante é que ele é o servo do Senhor e defende o Deus Criador e o Deus bíblico e a inerrância da palavra de Deus. Professor Marcos Eberlin, é um prazer imenso lhe receber, uma alegria. Saiba que o senhor já tem contribuído pelo projeto da Grace e muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por estar aqui por esse bate-papo. Hugo e todos que nos ouvem, é um privilégio imenso estar aqui, principalmente inaugurando mais uma escola confessional no Brasil. Estamos fazendo uma revolução no país e essa revolução se dá através do bom ensino, ensinar o que é correto. A Bíblia diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. E temos visto uma nação que padece por falta de conhecimento. Uma escola que virou igreja. E estamos doutrinando nossos filhos naquela história totalmente equivocada de que eles seriam amebas evoluídas, mero produtos de um acaso, que o destino final deles seria a aniquilação no universo congelado, exaurido. Olha que absurdo. Mas não, a história é totalmente contrária. Os dados são contrários. A gente está num período da ciência em que estamos abarrotados, encharcados, ilhados, cercados de evidências que mostram claramente que um grande Deus fez todas as coisas e as fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E essa história será contada aqui, olha, na Grace Christian School em Recife, gente. Essa aqui, ó, Grace Christian School. Privilégio imenso, já estive aqui em inaugurações de outras escolas confessionais no Recife, hein? Em Recife. E que bora, tem lugar para todo mundo, viu, gente? A gente tem que abarrotar o Brasil de escolas confessionais, escolas que ensinam os nossos filhos que eles são importantes, muito importantes, feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, o Deus que criou o universo, que criou a vida. A Bíblia diz que um pouco abaixo dos anjos ele nos fez, de honra, majestade ele nos coroou.
Somos seres feitos à imagem e semelhança desse grande Deus, feitos para zelar pela criação de Deus. Então Deus nos colocou no comando desse mundo. Estamos no comando, viu, gente? Não somos meros mamíferos, não somos meros animais. Olha, agora estamos substituindo nossos filhos por animais, por nenês reborns e tudo mais. Por quê? Porque estão doutrinando as nossas crianças numa história totalmente equivocada. Mas que bom, hein? Que a Grace está vindo aqui em Recife. Gente, corre lá, inscreva seus filhos. Sensacional. É uma escola que dá honras e glórias ao grande Deus. Esse é o objetivo, não é, Hugo? É isso aí, professor. Tem que ser, né? Nós, como cristãos, não podemos abrir mão disso, né? Na história da educação, a gente vê que nós fomos influenciados, eu quero que o senhor fale também sobre isso, fomos influenciados por algumas correntes filosóficas, desde o iluminismo, que parou para dizer assim, não, fé é uma coisa, razão é outra. Né? Desde da Revolução Industrial, que veio fazer com que a educação fosse meramente utilitarista, para você ter uma profissão e tudo mais, e depois com o darwinismo, e o senhor sabe muito bem os impactos que vieram, e aí parece que deu um fio de esperança científica para os ateus poderem se agarrar com aquilo ali. E aí a gente passou a tirar um pouco Deus da história da educação, e hoje a gente está colhendo frutos muito ruins. Né? Eu queria lhe perguntar assim, em que momento o senhor percebeu, né? Hoje o senhor é um grande defensor da Bíblia como autoridade e tudo mais, mas em que momento o senhor percebeu que a cosmovisão, vamos chamar assim, não estava bem encaminhada e que a gente precisava mudar um pouco os rumos e defender mais essa verdade que é do nosso Deus Criador, segundo a Bíblia fala? Olha, Hugo, é uma longa história. Vamos bater aqui o recorde de 10 horas e 45 minutos, o podcast mais longo do YouTube. Mas olha, eu nasci na igreja, terceira geração de batistas, meus bisavós eram batistas, se tornaram batistas na Rússia. Meu bisavô jogou Santos no lixo, foi preso, foi exilado para a Sibéria, depois fugiu para Kiev, na Ucrânia, depois veio para o Brasil. Minha avó é fundadora da primeira Igreja Batista de Sumaré, meu pai é praticamente fundador da primeira Igreja Batista de Campinas. Eu fui batista por muitos anos, agora Arival me converteu, sou presbiteriano, né? Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então tinha toda uma tradição para honrar como um cristão que defende a palavra de Deus. Então nasci praticamente na igreja, mas quando entrei na universidade, Hugo, eu me deixei convencer por aquela história de que amebas teriam surgido aqui na Terra, naquela sopa ácida escaldante e venenosa, e que eu teria evoluído. O meu professor chegou, Marcos, o Big Bang criou o universo. Olha, então Deus deve ter guiado o Big Bang. E passei a ensinar a evolução, passei a ensinar o Big Bang. Me tornei um evolucionista teísta. De segunda a sexta eu cultuava a ciência. Sábado eu descansava, domingo eu ia cultuar aquele Deus que usou a morte para criar a vida. O Deus do devagarinho, que cria uma terra, deixa lá por bilhões de anos sem fazer nada com ela. Depois resolve, de bilhões e bilhões de anos, fazer alguma coisa. É um Deus que não faz sentido. É o Deus do evolucionismo teísta. Mas eu era, assim, um zumbi na fé. Até que eu descobri a teoria do design inteligente. Foi em 2008, Augusto dos Nicodemos me lança no design inteligente, nos simpósios Darwinismo hoje, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aí eu percebi que toda aquela história era um grande equívoco, que eu tinha sido doutrinado, que é a história que eu tinha aprendido na igreja com a minha professorinha da EBD, de que em 6 dias, há 6.000 anos, um Deus todo-poderoso tinha criado tudo pelo poder exclusivo da sua palavra. Eu tinha deixado para trás. Olha, eu tinha trocado pelo Big Bang, tinha trocado pela evolução, porque eu tinha sido doutrinado. É uma doutrinação que eles fazem hoje nas escolas, nas universidades, na mídia, e que aquilo era totalmente equivocado. Eu não tinha estudado muito bem a Bíblia e não tinha estudado muito bem a ciência. E quando você não estuda muito bem a Bíblia, você não estuda muito bem a ciência, você se deixa levar pelas teorias do Big Bang da evolução, ou se torna um ateu, ou se torna um evolucionista teísta. Você coloca Deus para guiar esse processo, olha só. Mas em 2008, eu, através de uma
capa de uma revista super interessante, Darwin, o homem que matou Deus. Eu falei, peraí, será que eu estou defendendo uma teoria de um homem que matou Deus? Deus não, peraí. Aí caiu a minha ficha. E eu fui estudar, gente. Quando eu fui estudar, o que eu percebi claramente? Que não faz sentido. Um Deus todo-poderoso criou pelo poder único e exclusivo da sua palavra. A Bíblia é muito clara. Por 6 dias, há 6.000 anos. Fui perceber também que não faz sentido o Big Bang. Salmos 33, 9 diz, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Terra no Big Bang demora 9,3 bilhões de anos. Né? Jesus, quando questionado, disse, não tendes lido que desde o princípio eu os fiz homem e mulher? Ô Hugo, se demorou 9,3 bilhões de anos para criar a Terra, onde Jesus, no princípio, colocou os homens e as mulheres? Não tinha nem lugar. Aí, quando eu comecei a estudar a Bíblia com profundidade e a ciência com profundidade, o que eu percebi? Que a minha professorinha da IBD estava certa. Estava totalmente certo. E é isso que eu espero que a Grace School ensine aos seus alunos, viu, Hugo? Claro, é isso. Com certeza. A boa ciência, a boa teologia. Boa ciência com boa teologia que forma cidadãos realmente protagonistas. Gente que percebe que é importante, gente que percebe que não é ameba evoluída, que seu destino final não é aniquilação. Que foram feitos à imagem e semelhança do dono do mundo. Não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. E que Deus nos colocou na terra para ser sal, ser luz. É isso que tenho certeza que a Grace fará. Formará alunos que serão sal, serão luz no mundo. Que tenham essa percepção clara de que são feitos à imagem e semelhança de um grande Deus e, portanto, estão prontos a fazer boa ciência, fazer boa política, boa teologia, boa filosofia Isso. E que ganhem os principais prêmios, como 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, ou Nobel, como você preferir, homens e mulheres que criam, que creem, que continuarão crendo em Deus. Você mencionou a minha filha... Uma mulher que crê em Deus, do design inteligente, é a cientista brasileira mais premiada da história da ciência. Um herege aqui, um pseudocientista, um negacionista. Não é a Academia Brasileira de Ciência, que precisa ser cortado os seus recursos, que precisa ser excluído da academia. É um dos cientistas mais produtivos da história do Brasil. Pode. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco, vindo da zona de transição, porque Campinas não é interior. Mas olha aí, um destaque mundial. Como que pode ser? É um Deus todo-poderoso que privilegia os seus na ciência, inclusive. Isso. A gente hoje ainda tem muito isso, né, Marcos? Eu acho que a Grace e outras escolas estão na contramão, né? Mas a gente ainda tem muito essa raiz dessa história de que fé é uma coisa, ciência é outra, e tentar separar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse pensamento e até sobre algumas evidências aí que o senhor gosta de destacar, que mostram claramente que que a palavra de Deus ela é de fato inerrante, ela é totalmente confiável e o relato bíblico literal é a melhor interpretação, o melhor entendimento que a gente tem sobre o mundo, sobre a vida. Claro. Hugo, olha, o que a gente vê por aí? Tem gente que acha que a ciência está nesse cantinho aqui e a fé, a religião está nesse outro. Totalmente equivocada essa impressão. Os dois ministérios estão muito sobrepostos. Ideias têm consequências. E cientista tem opinião, tem gosto, tem preferência, tem cosmovisão. Então, a cosmovisão do cientista dirige, inclusive, o seu trabalho. Muitas vezes o dado é o mesmo, mas a nossa cosmovisão nos faz ver daquele dado coisas totalmente diferentes. Então, o cientista que tem a cosmovisão naturalista, pega um desenho desse aqui, né? Que é maravilhoso, ó, os dois peixinhos aqui, gente, ó. Hugo... o artista lá, aqui na... Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Gente, ele olha isso aqui e fala, olha, foram um vento batendo lá na folhagem, na palmeira, que ao longo de milhões e milhões de anos fez esse desenho. Aí o cientista que tem como
Deus como a sua referência, fala, não, design é inteligente. Obviamente alguém com grande capacidade de fazer foi lá e fez. Então, olha, a ciência não é neutra. Eu digo que neutro nem sabão de coco. Né? Você compra o sabão de coco, lá está escrito neutro, mas você vai medir o pH, não dá 7. Então, todos nós temos uma cosmovisão. A gente usa essa cosmovisão para fazer ciência. E a ciência é influenciada pela nossa cosmovisão. Então, o que é que nós temos que fazer? A gente tem que perceber que aquela verdade científica, muitas vezes, não é uma verdade. É uma posição, um gosto, um desgosto, inclusive. Um dogma, às vezes, né? Um dogma? Olha, a Academia Brasileira de Ciência acaba de lançar um livro que eu estou fazendo agora, a Contra-Propaganda pelo Brasil. A evolução é fato. Hugo, não existe fato em ciência, gente. Não existe fato em ciência. Ciência é uma verdade provisória, são teorias provisórias que estão sendo avaliadas e que a gente sabe que daqui 100, 200 anos, provavelmente todas as nossas teorias já estarão reformadas, substituídas por outras. Agora, você vai lá e publica um livro, A Evolução é Fato, você está doutrinando, você está indo na contramão da ciência. Então, não há ideia sem consequência e todo mundo tem que saber que ou uma posição naturalista ou uma posição criacionista vai dirigir a leitura dos dados. Agora, o que o cientista criacionista faz? Ele sabe que tem um Deus para ele prestar contas. Ele tem um direcionamento. Ele sabe que ele precisa ser justo, que ele precisa olhar aqueles dados com imparcialidade. Ele sabe que ele faz ciência para o louvor e glória desse grande Deus. Então, o cientista criacionista pode deixar a sua cosmovisão de lado, pode deixar os seus pressupostos e seus preconceitos de lado e fazer a boa ciência. E os grandes da ciência sempre foram assim. Pasteur, Newton, Boyle, Pascal, Schrödinger, Planck. Sempre fizeram ciências para o louvor e glória desse grande Deus. Fizeram ciência com a responsabilidade de serem honestos o suficiente para falar o que os dados estão dizendo. Então, a gente tem um cientista cristão. Eu digo que cientista bom é cientista ateu. De jeito nenhum. Não, cientista bom é cientista que crê em Deus. Que faz ciência para o louvor e glória desse grande Deus. Que tenta ser o mais imparcial possível, porque ele está dando contas a esse grande Deus. Ele tem um patrão, não é? Ele não está livre para colocar a sua cosmovisão. E, portanto, ele faz melhor a ciência. E uma ciência que está sendo corroborada hoje pelos mais recentes descobertas científicas. Eu queria que o senhor listasse quais são o top 3 assim, que o senhor mais gosta. Vamos lá! Top 3, só 3? Top 3, top 5, vamos lá. Top 5. Ó, primeiro, gente, a gente tem as fotos do James Webb. Fantástico, fantástico. Contra fotos não há argumentos. Então, o cientista cristão vê a foto do James Webb e fala, cara, isso aqui não tem outra conclusão. O universo foi feito pronto e ele é jovem. Tá tudo lá. Tá tudo lá, as galáxias estão prontas, todos os elementos já estão lá. Você tem todos os elementos, tem todos os diferentes tipos de galáxias já estão lá. As galáxias elípticas, que o Sakane disse, olha, se aparecer é game over. Não, ele falou é game over. Se aparecer é ponto final. Apareceu o Sakane. Você sabe o que é game over, por isso que você não quer mais debater com a gente. Né? Eles não querem mais debater com a gente. Estão falando, não, eles só usam a ciência para defender a crença deles, porque estão fugindo da foto. Conta a foto no argumento. A foto mostrou o universo pronto e o universo jovem, gente. Pronto e jovem. Então a foto do James Webb é incontestável, é game over. Fomos no genoma, descobrimos a Eva mitocondrial, no DNA mitocondrial, que todos nós viemos de uma única mulher, que habitou a Terra há 6.000 anos. Game over, gente, game over. Viemos de uma única mulher há 6.000 anos. Fomos no cromossomo Y, descobrimos que todos nós viemos do mesmo homem que habitou a Terra há 6.000 anos. Aí, por que chamaram de Adão Y e de Eva mitocondrial, Hugo? É uma coincidência muito grande, né? Porque não tinha outro nome para dar, gente. Não tinha outro nome para dar a esses dois personagens históricos. São personagens históricos que a ciência descobriu. Aí você lê a Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Façamos Adão primeiro. Ele estava sozinho, né? Achou que não era uma boa ficar sozinho. Senhor, tá meio boring aqui, né? Ele falou, deixa comigo. Ele fez aquela Eva maravilhosa. Ela deveria ser linda, não deveria? Adão fez até um poema para ela, não foi? É o único poema que tem em Gênesis. O resto é tudo um relato técnico. Histórico, consistente, coerente. Então, olha, falei 3, certo? Fomos no nosso genoma e conseguimos medir quantas mutações deletérias nós temos. Letras estragadas no nosso software, que foram trocadas do original. Então é uma frase lá que está com um R trocado por um P, alguma coisa assim. Faz sentido ainda, mas está com um erro na grafia. Sim. Sabemos que uma geração de humanos dura de 20 a 25 anos. E descobrimos também que de geração em geração acumulamos de 50 a 100 mutações deletérias. Agora é matemática pura, gente. Contra a matemática pura não há argumentos. 2 mais 2 é 4. Isso. Não dá para dizer que é 7, né? Conta de engenheiro, que dá e sobra. Então fomos lá, olha, temos o número de mutações deletérias que acumulamos na Terra. O nosso genoma, Hugo, é um histórico, é um diário da vida na Terra. Acumulamos 50 a 100 por geração, uma geração dura de 20 a 25 anos. É só fazer a conta, você vai chegar em 6 mil anos. Estamos há 6 mil anos na Terra. Olha que sensacional. Várias e várias outras evidências. A gente tem, olha, no genoma. Proteoma. Fomos medir a diferença de proteínas entre chimpanzés e humanos. Aí eu vou citar porque é um estudo que nós fizemos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil. Depois que você se formar na Grace aqui, viu, pessoal? Depois que você se formar na Grace, Universidade Presbiteriana Mackenzie, enquanto não tiver a Universidade Grace. Grace University, né? Isso. Tem lugar para todo mundo, viu, gente? Não é uma concorrência, é uma união de forças. Isso. União de forças. A gente tem outras escolas confessionais aqui no Recife, em Recife. Unir forças para o mesmo propósito. Perfeito. Então, eu fiz lá com o meu grupo, nós estudamos o proteoma dos chimpanzés e dos humanos, para saber o quanto seríamos similar em proteínas, que é a principal constituinte da matéria seca do corpo humano. Quanto você acha que a gente seria semelhante em proteínas? Porque disseram que nós éramos 99% né, parecido com os chimpanzés no genoma. Quanto que você acha que deu, Hugo? Então não faço ideia. Chuta aí o número. Quanto deu de... Aí eu falo, tá frio e tá quente. Chuta aí. 20. Tá frio, Tá frio, bora. 40. Mais. 70. Um pouquinho menos. 63. 66% diferente. Gente, um Big Bang proteico. Não há a menor chance. Descanse em paz, todos que estão nos ouvindo. O chimpa não é teu humano. Não há a menor chance. Olha, nós temos um cérebro 4 vezes maior do que os chimpanzés. Só em comprimento do genoma, os chimpanzés têm um genoma 4,3% maior que o nosso. Dá mais trabalho fazer chimpanzé do que humano, tá? Do ponto de vista de genoma. Nós somos 2 vezes mais altos. 2 vezes mais altos. A gente transpira pela pele, eles transpiram pelo pelo. A fala e raciocínio dos humanos, Hugo, o chimpanzé nunca falou banana. Pelo menos banana eles deviam ter falado, né? Esse tempo todo, né? A gente fala vários idiomas. Então, se você é treinado desde criança, você pode falar 10, 15, 20, 30 idiomas. A mente humana é incrível. Parece que ela já sabe tudo. Você faz só ela despertar. Tem umas crises na neurociência de savantismo. Já ouviu falar? Não. A criança não sabe tocar piano. Ela bate a cabeça, ela senta no piano e sai tocando. Parece que a gente já sabe tudo na realidade. E o aprendizado só desperta esse conhecimento. Olha que coisa sensacional. Bate a cabeça, começa a fazer cálculos matemáticos. Sabe aqueles super-humanos? É claro que a gente não pode fazer tudo com super capacidade, que parece que não tem. O cérebro não consegue acomodar todas essas super mega atividades. Então você distribui
entre várias e várias atividades. Porque também aqueles super-humanos, tem uns que não conseguem nem amarrar o sapato, né? Ele faz cálculos. Mas é absurdo a capacidade. E o chimpanzé, o Ariano Suassuna, que inclusive estudou aqui numa universidade aqui em Recife, um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Acho que ele só perde pro Adalto Lourenço, viu, gente? O Ariano Suassuna uma vez pegou é sensacional o Ariano Suassuna. Eu tenho no meu livro Fomos Planejados como o Michael Behe brasileiro. Ele pegou um empreendedor e falou assim, olha, gente, a gente se aperta, ele abre. Você solta, ele fecha. Olha que coisa, que engenho sensacional. Olha essa molinha como foi bem construída, essa madeirinha como foi bem recortadinha, né? Como os peixinhos. Ó. Olha isso daqui. Isso é um gafanhoto, gente. Um gafanhoto. Que lindo, né? Olha. O Henrique das Artes lá em... Porto de Galinhas. Porto de Galinhas que fez. Design inteligentíssimo. Um gafanhoto sensacional. E aí ele falou assim, o chimpanzé nunca faria nem sequer um prendedor. Nem se a mãe do Papa me tentar convencer do que eu sou parente de chimpanzé, eu não acredito não, gente. E olha, só tô mostrando o prendedor. Nem citarei a 9ª Sinfonia de Beethoven para não humilhar os chimpanzés. Gente, fique com a filosofia do Ariano Suassuna, sensacional. Ele trocou a ratoeira de Michael Behe, que é um dos grandes argumentos, né, analogias que o design inteligente faz, pelo prendedor. Ficou muito mais didático, inclusive. Sensacional. E ele não acreditava que éramos parentes de chimpanzés. Por quê? Porque as evidências são claras demais. Nós somos ordens de grandeza. Agora, você vai numa escola por aí, o professor chega e fala assim, parente de chimpanzé. Tudo aí, ó, a mesma macacada, né? Vamos. Mostra aquela evolução, né? Mostra aquele lá, olha, estamos evoluindo, gente, tá vendo? Começou aqui desse parente ancestral símio, comum, símio, para dizer que tudo é macaco mesmo. Nada contra os macacos, gente. Nenhum problema, os macacos são sensacionais. Mas a gente foi feito à imagem e semelhança de um grande Deus, pouquinho abaixo dos anjos. Fomos feitos para coordenar, comandar, zelar pelos animais. Não somos meros mamíferos, muito pelo contrário. Então, essa história que contam por aí. Mas não contavam com a nossa astúcia. Não contavam com a Grace School, Christian School. Não contavam com a boa ciência, com as fotos que a gente tirou. E o proteoma, como eu estava falando, 66% diferentes em proteínas. Descanse em paz, o chimpa não é teu humano. Muito bom, professor. E a gente olhar assim, se você tem as suas evidências, a sua posição, enfim, o que você acredita, confronte ela, né? Confronte para ver se ela se sustenta de pé. E não fique defendendo de uma forma cega. Nós somos chamados pelo Senhor para também dar prova dele. E a partir daí a gente pode ver o quão consistente e seguros nós estamos naquilo que a gente crê, né, professor? E aqui eu queria puxar, já no relato bíblico, a gente ter aí a sua visão sobre muitos cristãos que ainda duvidam do dilúvio global, como descrito lá em Gênesis, coloca, não, aquilo ali foi uma analogia, aquilo ali foi local, várias outras teorias para tentar, de alguma forma, colocar dentro de uma cosmovisão bíblica, mas ao mesmo tempo naturalista ou com outros artifícios ali para poder negar o relato bíblico como algo histórico. O que é que o senhor tem a dizer? O que é que as evidências nos mostram a respeito desse tema? Hugo e todos que nos ouvem, a Bíblia é um livro absurdamente sensacional. Tem uma ali, né? Dá pra gente pegar lá? Pega aqui, ó. Traz aqui, ó. Isso, maravilha. Ó. Isso aqui tá fora do script, viu, gente? Fazer o Hugo pegar a Bíblia. Olha, tá vendo esse livro aqui, pessoal? Tá vendo esse livro? É a única referência de verdade absoluta que temos na Terra. Nada é verdade, a não ser a palavra de Deus. As teorias científicas são provisórias. Olha, coloca a Bíblia do lado de vários e vários livros de biologia, química, cosmologia, a ciência que você quiser, os melhores, compra os melhores livros, deixa na estante, deixa passar 100 anos, o que acontecerá? Depois de 100 anos, esse livro estará ainda mais atualizado.
Como as fotos do James Webb atualizaram. Como a genômica com a Eva mitocondrial, o Adão Y, atualizaram. A Bíblia sendo corroborada pelos mais recentes avanços científicos, descobertas científicas. Os outros livros estarão todos desatualizados. O modelo cosmológico padrão, todos os livros de astronomia, cosmologia, têm que ser jogados no lixo. O Michio Kaku falou, vão ter que jogar esses livros no lixo. O Sacani disse, não, foi uma declaração desastrada dele. Não, ele está extremamente certo. Todos os livros de cosmologia e astronomia que descrevem o modelo cosmológico padrão, aquela idade das trevas, sabe? Aí, de repente, surgem as primeiras... as galáxias evoluindo e tudo mais, tem que ser jogados no lixo, gente. A Bíblia disse, olha, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Então nós temos na palavra de Deus absurdamente um relato consistente, coerente de toda a descrição da nossa existência na Terra. E é essa verdade, a verdade da palavra de Deus, que nós devemos anunciar para os nossos filhos. Temos que chegar para os nossos filhos e falar assim, olha, há uma teoria, a teoria da evolução. Ela diz que uma ameba primordial surgiu na Terra. Não é assim que a gente tem que ensinar e educar? Tem duas teorias concorrentes, vamos colocar as duas frente a frente. Olha, diz que uma ameba primordial, há bilhões de anos atrás, surgiu numa poça ácida, escaldante e venenosa, porque é isso que eles estão assumindo, não estou denegrindo a teoria, é uma sopa ácida, escaldante e venenosa mesmo, e que por mutações deletérias, seleção natural, que só ceifa o mais debilitado, e milhões de anos, gerou todas as diferentes formas de vida que nós temos na Terra, a árvore da vida. Tá bom? Essa é a teoria que eles têm lá daquele lado. Por outro lado, tem um outro modelo. O modelo que, olha, se não foi um processo natural, foi uma ação inteligente. Caiu o avião. Ou foi uma tempestade ou alguém que derrubou. Uma ação inteligente. Um ser de extrema inteligência fez tudo pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Se ele fez assim, o universo no início estará pronto. O DNA lixo não será lixo, será informação. Informação de usar a informação. O nosso genoma, se formos medir o número de mutações deletérias, mostrará que a gente faz pouco tempo que está na Terra. Olha só. E aí, o que acontece com os dados mais recentes? Corroboram o relato bíblico. Gente, então estude, viu, garotada? Estude, avalie as duas teorias, tá bom? Não tô, obviamente vocês estão percebendo que até eu tenho uma opinião, certo? Mas não quero passar a minha opinião para você. Porque é óbvio que eu tenho uma opinião, né, garotada? Eu sou professor aqui, mas eu não quero passar a minha opinião para você. Eu quero que vocês aprendam com os dados. É assim que a Grace fará. Isso. Tenho certeza. Isso. Apresentará as duas teorias e fará. Você decide. É teu destino. Qual é que melhor sustentada pelos dados, pelas novas evidências científicas? Olha, veja todas essas evidências aqui. Então, eu não vou precisar ficar falando, não. Olha só, a foto do James Webb foi apenas deu uns probleminhas no nosso modelo, que a gente vai rapidamente reformá-lo, não é? É assim que a ciência faz, ela avança com novos dados. Sim, a ciência avança com os novos dados. E quando ela percebe que o modelo dá PT geral, você abandona o modelo, gente. O modelo cosmológico padrão deu PT geral, Hugo. É hora de... Não dá nem para passar uma massinha mais na ferrugem, não dá para chamar o martelinho de ouro, porque não é uma massinha. Pensa num carro a 500 km por hora batendo de frente numa muralha, né? Foi isso que aconteceu com o modelo. E, então eu não vou precisar ficar defendendo modelos que explodiram. A única coisa que explodiu foi o modelo. Isso. Porque eu tenho uma cosmovisão que eu não posso largar dela. Eu sei que foram processos que criaram o universo. Já contei para todo mundo que seria mesmo e não vou poder voltar atrás. Não, isso não é ensino, é doutrinação. Sim. E é isso que uma boa escola faz. Ela apresenta os dois lados, apresenta as evidências, não doutrina. O professor não tem opinião. É a minha tese. O professor ensina, ele não doutrina. Ele apresenta as evidências e ele não coloca sua opinião no final.
Eu falo, gente, vocês sabem até a minha opinião, já até percebeu, né? Tentei disfarçar aqui. Mas é sua opinião. É sua conclusão. Aí o aluno, sim, vai assumir a posição de protagonista. Ele vai avaliar e ele vai decidir. E a decisão, ele vai para casa, pai, eu decidi que é assim, não foi meu professor que doutrinou. Agora não, a gente está mandando as crianças... Outro dia, Hugo, posso contar essa experiência que é bem legal? Por favor. 2008, Instituto de Química da Unicamp, era professor lá. E saiu um desafio. Desafio de Química 2008. O ganhador desse desafio será presenteado com 3 livros muito bons, inclusive. Livros assim, de nível universitário, 200, 300, 400 reais. Era quase R$1.000 em prêmio. Então, naquela época, todo mundo ficou animado. Aí eu fui dar uma olhada no desafio. O desafio era assim, mais ou menos. Stanley Miller, com aquele experimento da sopa primordial, colocando uma atmosfera primitiva, dando umas descargas elétricas, ele provou que a evolução química é viável e que aconteceu na Terra. Discuta como. Gente, isso não é desafio. Não. Isso é uma doutrinação em Química 2008 do Instituto de Química da Unicamp. Aí eu peguei e mandei uma carta para o diretor, um e-mail, alguma coisa assim. Diretor, isso não é desafio, isso é doutrinação. Diga assim, olha, ele disse que provou. Será que ele provou mesmo? Avalie os experimentos. Não é isso que a gente tem que fazer como educadores? Sim. E não doutrinadores? Aí o professor falou, não, tá muito bom o desafio, não vou mudar. Aí eu perguntei para um dos meninos lá, que não era evolucionista, falei assim, manda um trabalho criticando o Stanley Miller. Ele ganhou? Não. Ganhou um lá que Maria vai com as outras, que simplesmente disse, não, ele provou assim, 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 assim. Olha, esse é o grande problema do ensino que a gente tem hoje. Estamos criando zumbis que não discutem mais, que são forçados a comprar a ideia. E qualquer um que se levantar contra... Muitos pais me ligam e falam assim, o professor de biologia começou a aula de biologia dizendo assim, olha, quem ainda aí ousa crer em Deus? Porque a minha função nesse semestre é desconstruir a sua fé em Deus. Meu Deus. O que o professor está sendo? Um bispo do naturalismo. Isso, doutrinador. E ainda ele está usando a sua posição como professor de, obviamente, que intimida o aluno. Autoridade ali. Isso é desonestidade, inclusive intelectual. Perfeito. Você está usando a sua posição de professor para inibir o aluno, porque o aluno vai, pô, eu sou um mero aluno, o professor que está falando, olha só. Não, você não é um mero aluno. Eu acho que os alunos da Grace Christian School não serão meros alunos, serão homens e mulheres em formação, feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, com opiniões que têm que ser consideradas. Inclusive, é ele que tem que concluir, não é o professor que tem que passar a sua conclusão. O professor não tem opinião. É minha tese, viu, Hugo? Tá. Ele tem informação a passar para os seus alunos. Olha, é essa e essa teoria, esses e esses são os argumentos, e essas são as evidências em todos os campos. Perfeito. Em todos os campos. E qual é a melhor conclusão? Você tire. Qual é a melhor conclusão? Você pode até desconfiar da minha, mas eu não falarei. Não está claro ainda. E nem lá fora. E nem lá fora. Obviamente, nós estamos numa escola confessional que tem a sua opinião confessional. Obviamente, todo mundo sabe. Mas a gente tem essa opinião confessional porque ela bate com os dados. Pois é. Jó 12, de 7 a 9, eu sempre costumo mencionar, Hugo. Diz assim, pergunte, porém... Aos pássaros dos céus, aos peixes do mar, à terra. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que os fez? A Bíblia, em Romanos 1:20, diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, seriam vistos claramente na criação de Deus. Então é só estudar a biologia química, fazer a pergunta certa. A Bíblia também diz, estais sempre prontos a dar razão da sua esperança. Então, se a gente tem uma esperança, se a gente tem uma confessionalidade, é porque temos razão para sermos confessionais. Com certeza. A gente tem a ciência do nosso lado. Mas a gente não está chamando as crianças aqui para serem doutrinadas, para serem ensinadas.
É assim que a escola confessional age. Ela ensina, ela informa. Obviamente ela tem uma posição, porque ninguém é neutro, né? Claro. Não podemos... É uma falácia isso, né? Uma falácia de que... da neutralidade. Da neutralidade, perfeito. Ideias têm consequências e, obviamente, eu tenho uma posição confessional, mas essa posição confessional não é uma mera confessionalidade, baseada em razão, em observar, a fazer as perguntas certas. E, obviamente, estamos chamando você aqui para fazer as perguntas certas também. E temos a convicção que você vai concluir também pela nossa posição. Agora, se não concluir, ninguém vai ser excluído, ninguém vai ser chamado de pseudo-aluno, né? Claro. De herege negacionista, como nos fazem, né? O Marcos é um herege, um negacionista. A Academia Brasileira de Ciência lançou um livro, A Evolução é Fato, e na live, Hugo, explicitamente falaram o meu nome, falaram assim, ó, tem que cortar os recursos do Marcos para ele não fazer mais ciência. Porque não é uma ciência que a academia gosta, olha só. Talvez um dos maiores químicos de todos os tempos no Brasil, desculpa aí, eu tenho que ser cortado meus recursos. A Lívia, se estivesse aqui no Brasil, também ia ser cortada também. Absurdo. Não é? É um absurdo isso, gente. Então, por isso que a gente tem que atolar, afogar e inundar o Brasil de escolas confessionais, que a gente passe a deixar do lado essa história de escola que virou igreja. A escola ensina. O que a gente quer? Só ensinar a ciência nas aulas de ciência, não é assim? Hugo, olha, se a Grace só ensinar ciência em aulas de ciência, cumpriu o seu papel como uma escola, inclusive cristã confessional. Porque a própria Bíblia diz, olha, só ensinar ciência para as crianças, tá? Ensine ciência que eles farão as perguntas certas e concluirão que foi quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que os fez. Ensine ciência que ele vai saber que esse bichinho aqui não foi produto do acaso, um ser inteligente construiu. Não pode ter sido forças naturais, esgota os recursos probabilísticos do universo. Como é que é legal ter uma escola confessional, não é? É muito bom porque a gente vai se pautar na verdade, né? Isso que é o principal. E quando você pega... Veja, todas as escolas são confessionais, né? Sim. Mas nem todas assumem a sua confessionalidade, né? Naturalista, humanista, seja o que for. A gente assume a nossa confessionalidade cristã, a nossa base, nosso fundamento. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. E nós temos uma referência que é Jesus Cristo. A gente não educa cada um para ser o que quiser ser. Na verdade, educa para se parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo, como nós devemos ser, né, professor? Então, eu queria seguir ainda nessa linha das escolas confessionais. Como é que o senhor vê a importância delas nessa formação? O que mensagem o senhor dá para os pais também, que olham o perfil das escolas, as opções de escolas que se tem, e vai olhar e vai dizer assim, não, aquela ali é muito boa academicamente, aquela ali é muito boa por tal aspecto, outro aspecto, mas, na essência, a base, o fundamento não é Cristo, não é sua palavra, e a educação não mira para que os filhos pareçam com Cristo. Qual a mensagem você dá para os pais que pensam numa educação de excelência para os seus filhos? Hugo, todos que nos ouvem, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E Ele nos colocou para cuidar, zelar, educar, proteger. Estão sobre nossa responsabilidade. Deus transferiu essa responsabilidade dos filhos para os pais. Então é nossa responsabilidade. Nós temos que escolher bem. Então, às vezes, você tem uma escola confessional e uma escola não confessional. E você fala, nossa, aquela lá me parece bem melhor, a não confessional. Aí você vai lá, coloca lá. Aí eu brinco. O seu filho vai ficar com os romanos de segunda a sexta-feira, e você quer que no final de 8, 12, 16 anos ele continue judeu. Entendeu? Ele vai ser doutrinado por romanos, no romanismo, né? A toda a teologia, a filosofia será de romanos, e você quer que ele fique no final, fazer a analogia entre romanos e judeus, continua judeu. Por isso que 2/3 dos nossos jovens estão se tornando ateus nas universidades. Na realidade, estão se tornando naturalistas e outros istas aí, que a gente vê claramente. Porque é de segunda a sexta. O professor martelando, ainda com
aquele bullying intelectual do naturalismo filosófico. Quem ainda ousa crer em Deus? Veja bem, com desonestidade intelectual, porque ele usa a sua posição de professor, estaria acima, né, para constranger as crianças. Veja bem. E a gente paga ainda. Tem muitas vezes quando você não é nenhum. Na realidade, todas as escolas são pagas. Não vai com essa que não seja. Né? Todas são. A escola pública é paga. São seus impostos que estão sendo recolhidos. E a gente paga ainda por isso. Veja bem. Então, se você é um pai que tem a percepção da responsabilidade que você tem sobre os seus filhos, você não vai colocar na mão de Romanos. Não é para colocar na mão de Romanos, pastor. É a minha tese. Não coloque na mão de Romanos. Não corra o risco. Não corra o risco. Ah, professor, eu não tenho jeito. Tira e põe no homeschooling, então. Vá. Agora, se você tem uma escola confessional, como aqui temos muitas em Recife, excelentes escolas confessionais, invista no seu filho. É o dom mais precioso que você tem na terra. Ô, Hugo, vou contar uma história. Um pastor outro dia foi na minha igreja, ele tem 7 filhos. E ele era pastor, com 7 filhos. E ele falou assim, olha, gente, nós éramos paupérrimos. Eu tinha um saláriozinho de pastor do interior, lá do estado de São Paulo, com 7 filhos para cuidar. Então, a gente pegava um sapato furado de um, consertava, passava para o outro. Eram roupas que a gente ganhava da igreja, misericórdia de muitos irmãos da igreja e tal. Eu fui construir. Hoje, meus 7 filhos, eduquei-os todos, estão distribuídos ao redor do mundo. E eu fico visitando, olha, eu vou para a Austrália, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, tem aqui no Brasil, todos formados, porque assim, quanto mais dificuldade, parece que tem mais garra. E ele falou assim, um dia o meu filho chegou para mim e falou assim, pai, a gente era pobre. Aí eu falei assim pro meu filho, a gente era paupérrimo, filho. Vocês nunca foram para Disney. Vocês nunca tiveram tênis de marca. A gente nunca ia comer em restaurantes. A gente comia sempre em casa, certo? E ela ia aquela raçãozinha diária, maravilha. Aí virou pro pai e falou, pai, nunca percebi que eu era pobre, pai. Eu era muito feliz aqui em casa. Então, irmão, às vezes você tá pensando na viagem para Disney, não é? Na roupa de marca, no celular. Corta essas coisas, invista na educação do seu filho. Você vai criar anjos do Senhor. Você depois, quando eles estiverem formados e continuarem firmes na palavra, não se desviarem, você vai sentar na sua cadeira, vai cumprir a minha missão. Combati o bom combate. Como o João fala na sua epístola, não tem alegria maior do que saber que os meus filhos andam na verdade. Eu adoro esse versículo porque é um objetivo como pai, né? Primeiro, como educador, como cristão, que os nossos filhos andem na verdade. Então, isso aí, de fato, é o maior investimento que a gente tem que fazer. É a nossa responsabilidade até enquanto pais, né? Não terceirizar isso. Hugo, e a Bíblia diz, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, gente, tem o maior número de filhos possível. Agora a gente está tendo mais filhos, a gente está trocando por cão, gato. Bebê reborn, gente. Cristão nem assim. Tem um monte de filho. Eu tenho 4, eu queria ter 8. Você tem quantos? Tô com dois. Aumenta aí mais, gente. Se cerque de filhos. Heranças do Senhor. Heranças do Senhor. Invista no seu filho a melhor formação possível. E depois, quando estiverem todos formados, desfrute da bênção. Ter um monte de filho na terra, eles cuidarão de você, você não estará sozinho. Né? Chega no Natal, no Ano Novo, tua casa está cheia de netos. Olha que bênção. Lembra isso é riqueza. Gente, riqueza, você está com a sua casa cheia de netos. Cheia de netos e bisnetos, não é? Tem gente aí que está morrendo sozinho, cheio de riquezas, isolado nas suas casas. Outro dia tinha um ator famoso lá nos Estados Unidos, uma mansão. Aí tiraram uma foto dele sozinho na varanda, assim, deprimido, sozinho, abandonado.
Então não, você vai estar com a sua casa cheia de netos, bisnetos, e todos louvando e glorificando esse grande Deus, se você tiver todos eles, né, na casa do Senhor. Que maravilha! Maravilha. Então, ó, invista Grace Christian School. Professor, eu queria que a gente falasse dos dinossauros. É um tema que eu gosto muito. O senhor trouxe aí. Trouxe, sim. Um braquiossauro, né, pra gente conversar. Eu quero saber o seguinte, o que é que a Bíblia fala sobre os dinossauros? Tem gente que acha que não fala nada. E o que é que a ciência tem mostrado? Se esses dinossauros têm 60 milhões de anos, mais tempo, é isso tudo mesmo, professor? Fala um pouquinho sobre os dinossauros. Ó, claro. Bora, gente. Vamos falar sobre os dinos aqui, né? Olha, eu trouxe um aqui, bem legal. Não sei que barulho que eles faziam, viu? Ó, tem cristão, o Hugo, que assim, acha que a Bíblia, ela perdeu para a ciência. A ciência venceu. A ciência mostrou que os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Então você não pode ter dino na Bíblia, certo? Veja bem, Adão e Eva são 6 mil anos, absurdo. Nós evoluímos de um ancestral qualquer lá, uma bactéria, uma ameba qualquer. Deus escolheu lá um casal de hominídeos, soprou nele um fôlego qualquer, o evolucionismo teísta, e que essa história de Adão e Eva é figurativo, é alegórico, poético, não é? Que absurdo, gente. A Bíblia é técnica, consistente, coerente. E a Bíblia descreve dinossauros em várias passagens. As mais famosas, Jó 40:15. Deus olha para Jó e fala: Jó, o que você quer? Você está querendo me questionar, Jó? Você está querendo dizer o que eu tenho que fazer, Jó? Não é assim? Senta aí um pouquinho. Deixa eu falar. Eu gosto de Deus, porque Deus é muito exibido, exagerado, muito bem-humorado, né? Deus não estava dando uma bronca em Jó. Ele só chamou para vamos conversar, Jó? Senta aí, cara. Senta aí, que eu vou te fazer umas perguntinhas, tá bom? Não é? Falou, Jó, onde você estava? Quando eu estabeleci os alicerces dos céus, quando eu criei 600 sextilhões de estrelas, 20 trilhões de galáxias, onde você estava, Jó? Quando eu estabeleci o genoma das células, pus lá o código genético, Jó. Jó, tá vendo? Né, gente? Assim, ó, deixa eu ver. Bom, aqui dá para ficar pronto. Isso, aqui, ó. Olha, contempla, né? Eu sou Deus, você é Jó, tá bom? Isso. Contempla. Na frente de Jó. O bimote era provavelmente um braquiossauro, esse aqui mesmo. Isso. Olha esse pescoço maravilhoso que eu fiz, essa cauda como o cedro. Ele entra no Jordão e não se afoga, Jó. Um animal sensacional. Aí em Jó 41 ele fala: agora, você viu os dragões? Cospe fogo. Quer que eu faça o barulhinho de novo? Faça. Cospe fogo, gente. Olha, você viu que bicho sensacional? Qual é o bicho mais sensacional para Deus? Jó 41 fala: um dragão que cuspia fogo. Um dragão que cuspia fogo. Quer coisa mais sensacional que um dragão? A gente não fica até hoje assim, cara, que bicho sensacional. Cuspia fogo, gente, tá lá na Bíblia. Agora, tem evidências? Ué, a gente tá atolado de evidências, Hugo. Eu tenho uma palestra sensacional no meu canal no YouTube, Marcos Eberlin, queria que todo mundo entrasse lá e curtisse o meu canal, gente. Todo mundo que está assistindo aqui, vai lá no meu canal, @EberlinMarcos, curte meu canal, porque eu só tenho um objetivo no meu canal. Primeiro é passar o Sacane e o Pirula, que isso é fácil. A gente logo passa. Eu quero passar o Mr. Beast. Tem 400 milhões de seguidores. Chega lá. Tá chegando a 500 milhões. A gente vai passar, mas se você tem que me ajudar, vai lá e curte o meu canal. Eu tenho uma palestra sensacional que é os dinossauros na Bíblia, na palavra de Deus. Gente, tem muito dinossauro aqui descrito. Espera aí, deixa eu ver onde é a frente. Aqui, olha. Várias passagens. Jó 40:15 e Jó 41 são os mais claros. Na ciência, muitas evidências. E na história. Estivemos com os dinossauros
até 1600 depois de Cristo. Aí tem gente falando, uau, que absurdo, professor, eles foram extintos há 60 milhões de anos. Tem cristão, pastor cristão, que faz um vídeo falando assim, não tem dinossauro na Bíblia, não. O Marcos está errado, não está falando de dinossauro. Claro que está. Sabe por que eles fazem esses vídeos, falam que está errado? Porque eles creem na ciência dos homens, dos 60 milhões de anos. Mas, Hugo, fomos lá e descobrimos tecido mole em dinossauro. Células sanguíneas, colágeno elástico e plástico. A gente mostrou no debate científico do século, os filminhos João Paulo Reis Braga, sensacional, levou o filme lá, gente. O elástico e plástico do colágeno. Vários e vários artigos científicos foram publicados. Sequenciamos o colágeno dos dinossauros. Todos os peptídeos estão lá intactos. Não tem dúvida, game over. Os dinossauros foram extintos, provavelmente, eu não tenho certeza. De repente a gente acha um aí como a gente achou o selacanto, mas... Que eram 200 milhões de anos, né? 200 milhões de anos, aqui só 60? Eu acho que eles foram extintos, tá? Eu só acho, não tenho certeza. Mas as evidências que eles viveram com a gente são inúmeras, enormes. Por que a gente acha que é um absurdo, né? Que eu fui lá falei até que eles eram vegetarianos. Sim, tem uma camiseta que hoje eu vim com a camiseta da Grace, viu, gente? Por quê? Porque a gente se rendeu à ciência. Os 60 milhões de anos é mais lei do que a lei da gravidade. Até para cristão, gente. Até para cristão a gente fica achando que é mais lei do que a lei da gravidade. Agora estamos achando que é absurdo. Pastor faz vídeo tentando mostrar que não tem dinossauro na Bíblia. Está lotado de evidências de dinossauros na palavra de Deus. Inclusive, a conversa de Deus com Jó é incontestável. É um dinossauro que ele está... 2 dinossauros. Os dragões, tem lenda de dragão em tudo quanto é cultura. É o mesmo bicho reptiliano que cuspia fogo. Eles trocavam imagens no WhatsApp? Tinha e-mail? Não, eles não tinham nenhuma forma de comunicação. E mesmo assim, várias e várias culturas descrevem o mesmo bicho que cuspia fogo, com as mesmas características reptilianas. Qual é a melhor conclusão? Melhor inferência? Dragões viveram na Terra. Eu não tenho como provar. Ninguém tem como provar se que viveram ou não viveram, tá bom? Mas as evidências são fortíssimas. De repente descobre um dragãozinho aí, eu quero ver. Como o Selacanto descobriu, não descobriu, Hugo? Pois é. Professor, tem outras perguntas aqui para a gente colocar. E vamos continuar aqui nossa conversa, né? Professor, o senhor é um dos maiores químicos que nós tivemos já no nosso país, né? Toda a sua formação, toda a sua experiência. O que é que mais lhe chama a atenção, lhe encanta na área da química, que você vê que isso aí só pode ser evidência de um grande Deus e é um designer que veio e criou isso com muita inteligência, com muita sabedoria e da forma magnífica que ele é? Hugo, eu gosto muito de dar aula de Química Geral. Por que eu gosto de Química Geral? Porque Química Geral fala sobre o universo, a constituição do universo, como que ele é formado do ponto de vista químico. E a primeira aula é sempre sobre o modelo atômico. Como que é formada a matéria? Aí eu tremo nessa aula, porque eu vou chegar para os meus alunos e falar, olha, a menor partícula do universo, o átomo. Opa, mas o átomo não é só o átomo. Ele é formado de prótons, elétrons e nêutrons. Mas os prótons não só são prótons, são os quarks. Os 3 quarks que formam os prótons, os 3 quarks que formam os nêutrons. E parece que agora descobriram até 3 partículas que formam o elétron. Aí eu vou ter que explicar para os alunos como é que essas partículas se comportam. Aí eu chego e falo, olha, o átomo na realidade é formado de prótons e nêutrons, todos aglomerados no núcleo do átomo. Aí eu tremo, porque eu fico pensando, o aluno vai me perguntar, nossa, professor, mas o que acontece? Próton com próton não é carga positiva com carga positiva? Eles não se repelem? Aí eu vou ter que dizer, deveria. Mas tem uma força que age exclusivamente no núcleo, a curtíssimas distâncias, que estabilizam o núcleo.
a força forte do núcleo. Eu fico tremendo porque eu falo, será que o aluno vai me perguntar, mas da onde veio essa força, professor? É engraçado que os alunos normalmente não perguntam. Cara, mas é uma coisa assim, surreal, não é? Você vai chegar lá e falar, cara, uma força que só age no núcleo para estabilizar o núcleo, que gruda próton com próton junto com o nêutron. Aí onde estão os nêutrons? Estão lá juntinhos, é a cola dos prótons, os nêutrons. Olha que sensacional. Aí você veja, pá, expliquei o núcleo. Ufa, ninguém me perguntou de onde veio essa força. Aí o aluno, professor, mas e os elétrons? Onde estão? Ah, estão circundando, não é? Orbitando os núcleos. Aí o aluno pergunta, mas o elétron não é negativo, professor? Eu digo, é. E ele não deveria ser atraído pelos núcleos? Eu digo, deveria. Mas os elétrons são absurdamente sensacionais, porque parado eles funcionam como partícula, mas se movimentando eles funcionam como ondas eletromagnéticas. E ao redor do núcleo eles se comportam como ondas estacionárias. O aluno, uau, professor, que coisa maluca é essa? Uma coisa que parada tem massa, que andando funciona como onda. E ondas estacionárias, que fazem esse comportamento dualístico de partícula quando parado e onda quando está movimentando, que faz com que comportamento de onda estacionária, que faz com que os elétrons fiquem ao redor do núcleo e não colidam com o átomo, com o núcleo do átomo. Da onde veio isso? Aí ele fala assim, mas onde estão esses elétrons? Olha, estão em regiões descritas por equações matemáticas extremamente complexas. Coloco lá a equação de Schrödinger, o cara olha aquela equação e fala, uau, professor, da onde veio essa equação, professor? A equação de Schrödinger, né? Cheio de integral, derivada, assim, coisa que... Aquela equação que quanto mais se estuda, menos se entende sobre ela. A ciência da mecânica quântica. Então, essa função de onda descreve agora a forma e a energia dos elétrons ao redor do núcleo. E pode ser esférico, o orbital 1s, pode ser lóbulos, os orbitais P, os orbitais D, os orbitais F. Aí eu mostro os orbitais, estruturas lindas, maravilhosas. Tem uns orbitais que parecem flores. Aí da onde vem tudo isso? Chega no final, o aluno fala assim, uau, professor, que coisa sensacional. Quem fez tudo isso? A pergunta é essa. Não tem outra pergunta que a gente possa fazer quando a gente percebe essa química maravilhosa. Aí depois você fala assim, olha, quantos elétrons cabem em cada uma dessas órbitas aí, os orbitais, professor? Só 2. Ah, mas por que 2? Ninguém sabe. É o número mágico, é o princípio de exclusão de Pauli. Como é que eu preencho? Olha, é o diagrama de Pauling agora. 1s2, 2s2, 2p2. E como é que esses átomos se comportam? Olha, agora eles começam a reagir entre si. Tem mais um número mágico, a regra do octeto, a regra do dueto, os números quânticos. É uma matemática, um ajuste fino, leis e mais leis, forças assim surreais que aparecem no lugar certo, na hora certa, para estabilizar o núcleo certo. A Bíblia diz, quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que os fez? Então não são só os pássaros dos céus, os peixes do mar, a terra. A natureza revela, Romanos 1:20, os atributos invisíveis de Deus. Seu eterno poder e sua natureza divina seriam vistos claramente. Por isso que não tem como se desculpar. Eu digo que o cara vai chegar perante Deus e falar assim, Senhor, nunca te vi. Aí fala, você pôs o dedo na tomada, não pôs? Eu falo, pior que eu pus. Por que, Senhor? Qual é o problema de eu ter posto o dedo na tomada? Você passou a crer no elétron, não passou? Você viu o elétron? Você vai falar, não vi, Senhor. Mas passou a crer no elétron, não passou? Por quê? Porque você sentiu os seus efeitos. Você viu o nascer do sol, não viu? Você viu o pôr do sol, aquele jogo de luzes e cores? Cor não existe, né, Hugo? É uma construção no nosso cérebro de ondas, os nossos detectores RGB, os 3 cones dos nossos olhos, verde, vermelho e azul.
constrói. Aí você viu o mundo colorido, você viu aquele laranja avermelhado no pôr do sol, não é? Ali em Porto de Galinhas, né? Você chegou 5, 6 horas, estava todo mundo chegando para ver o pôr do sol, magnífico, porque é um show. É um show. É um show de luzes e cores que nos tornam indesculpáveis. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o universo. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras de sua mão, né? Não há palavras, né, para a gente descrever. O nosso Deus é fantástico. O que é que lhe encanta mais quando estuda o universo e vê a beleza da criação do nosso Deus? Hugo, no debate científico do século, nós fomos discutir lá as fotos do James Webb. E as fotos são absurdamente sensacionais. Estruturas lindíssimas. Você vê que não está tudo jogado ao léu, como quarto de adolescente. Gente, se o universo fosse fruto de uma grande explosão, estava tudo espalhado pelo universo. Mas está tudo organizadinho. Você tem um buraco negro no centro da galáxia que estabiliza a galáxia para que as estrelas ordenadamente, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, sim, estivessem lá orbitando aquele centro. Então tem galáxia esférica, elíptica, tem galáxia em espiral, sensacional. Só não tem protogaláxia, porque Deus viu que era muito bom quando ele terminou sua obra. Deus não faz protogaláxia. A única coisa que não aparece nas fotos do James Webb é o que eles estavam procurando achar. Universo lindo, as nebulosas, né? Tem lá aquelas estruturas magníficas, os pilares da criação, uma das nebulosas mais lindas que a gente tem no universo. O James Webb tirou novas fotos. Então nós vemos ali, é tudo colorido. Todas as estrelas são coloridas, todas as nebulosas são coloridas. É um show de luzes, um show de cores. E aí, depois da gente discutir bastante a ciência das fotos do James Webb, como que as fotos tinham destruído o modelo cosmológico padrão, que dizia que o universo tinha se estruturado ao longo de bilhões de anos, depois de muito discutir ciência, porque é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que dar primeiro a razão da nossa esperança e depois a gente entrar com o coração, primeiro a razão, depois com o coração. Eu virei pro Sacani e falei, Sacani, sabe por que o universo é maravilhoso assim? Aí ele, por quê, professor? Aquele momento a gente balançou. Um ateu ficou bem balançadinho ali, viu? Falei, Sacani, porque os céus proclamam, declaram, exaltam, transpiram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não tem palavras, a gente não ouve som nenhum, ainda bem, né? Porque no vácuo o som não se propaga. Senão a gente ficaria surdo aqui com uma primeira supernova que explodisse, a gente ficaria surdo na Terra. A gente não ouve. Mesmo assim, a sua voz é ouvida por todo o cosmos. É sem palavras, sem filmes, sem postagens no Instagram. A gente ouve a voz de Deus, a gente vê claramente. Qualquer ser consciente, olhando para toda essa criação, não tem outra conclusão. Por isso que eu digo, olha, você está me ouvindo, você se declara ateu, desculpa, mas eu não creio em você. Eu não compro a sua história, porque eu sei que você sabe. Outro dia, Hugo, tem uma história bem legal. No fundo, sabe. Um amigo meu foi viajar com a sua família para Londres, o filho dele estava estudando lá, foi o resto da família. No meio do Atlântico, um avião da Latam deu uma pane elétrica geral, tiveram que voltar, fez a curva. Entrou um geradorzinho lá que é eólico, que é só a própria movimentação do avião que cria energia elétrica. E o comandante do avião abriu a comunicação com a torre e falou, olha, torre, zero de energia elétrica aqui, entramos com o gerador eólico, fiz os cálculos, não dá para voltar. Mas tentarei voltar, estou tentando voltar para Belo Horizonte, Confins. Mas não vai dar, mas estou tentando. Só que ele fez um engano, um erro. Ele abriu a comunicação para todo mundo dentro da cabine. Ixi. Todos os passageiros, toda a equipe ali escutou. Uhum. Aí o Luiz Fernando, da Waters, né, Luiz Fernando? Eu falei, Luiz Fernando, mas o que aconteceu? Professor Marcos, fiz questão, fiquei olhando de todo mundo. Todo mundo em grupos de oração. Todo mundo
mundo em grupos de oração. Todo mundo rezando, orando, sabe? Apelando para a consciência que ele tinha de um Deus. Mas não tinha nenhum ateu, Luiz Fernando, nenhum que dizia assim, olha, cairá se for para cair, não cairá se não for para não cair, o acaso que está no comando mesmo, para que eu vou orar? Não, todos estavam orando. Então até o avião começar a cair. Essa tese foi comprovada, né, Luiz Fernando? Então, tem um livro que foi escrito por Douglas X, um dos principais defensores da teoria do design inteligente, que tem esse título, Undeniable, inegável, que fala sobre uma pesquisa que foi feita com crianças ao redor do mundo. Na realidade, várias pesquisas, vários estudos. Ele sintetiza esses estudos no livro. E a pergunta é se elas creem em Deus. E o livro é incrível porque ele mostra que praticamente todas as crianças ao redor do mundo, de diferentes culturas, diferentes povos, todas creem em Deus. Na sua imensa maioria, as crianças creem em Deus. E a tese do livro é que crianças são pequenos cientistas. Eles estão avaliando o mundo ao seu redor. Na realidade, todos nós somos cientistas. Profissionais ou amadores, todos somos cientistas. E estamos, desde pequenos, avaliando o mundo ao nosso redor. Então, a gente coloca o dedo na tomada, passa a crer no elétron. A gente observa o pôr do sol, o nascer do sol, os peixes do mar, as aves dos céus, a terra. Aquele céu maravilhoso, todo estrelado, quando a gente vai bem por sertão, naquela escuridão de uma noite sem lua, cheia de estrelas, os céus. E todos nós perguntamos para o nosso pai, não o que fez tudo isso, mas quem fez tudo isso. Claro. Porque a gente conclui claramente, todas as crianças concluem claramente que há um Deus. E a tese do livro é essa, que todas as crianças creem em Deus e creem em Deus até uns 15, 16 anos. Todo mundo. Então, você já foi criança, você sabe que você cria em Deus desde pequenininho. E ele diz que quando chegamos em 16, 17 anos, mais ou menos, a gente passa a ter problemas com esse Deus. Olha, o Deus ele é mau, ele permite o mal no mundo, problema do mal. Ah, Deus é injusto, ele não é justo como eu acho que ele deveria ser. Deus não é exatamente do jeito que eu acho que Deus deveria ser. Deus deveria ser diferente. Eu tenho uma ideia diferente de como Deus deveria ser, mas ele não é do jeito que eu acho que ele deveria ser. Então eu passo a cancelar Deus, a negar a Deus, a me autoconvencer de que Deus não existe. Mas a tese do livro é que essa é uma tarefa extremamente difícil. Então, um ateu é um ser que vive em tormento, porque ele sabe que Deus existe, mas ele decidiu dizer que não. Contar para todo mundo que não, até para ele mesmo. É um autoconvencimento. Olha, eu sou ateu, eu sou ateu, eu sou ateu. Até o avião começar a cair. E aí não tem jeito. Aí não tem jeito, gente. A minha tese é que Deus é inegável. É isso. Ele é irrefutável. Ele é uma obrigatoriedade de lógica, de filosofia, de teologia. Todo mundo vê, a própria Bíblia diz. Paulo, talvez um dos maiores escritores de todos os tempos, talvez não, eu acho que ele foi. É o homem mais citado na face da terra. As epístolas de Paulo, né? Todo domingo o seu índice de citações aumenta terrivelmente. E Paulo disse, olha, os atributos invisíveis de Deus, os atributos invisíveis de Deus se veem claramente. Olha aqui como a Bíblia é sensacional, esse livro é espetacular. Os atributos invisíveis de Deus, a palavra de Deus já dizia, se veem claramente. É tão claro que nós somos indesculpáveis. Não dá para inventar desculpa. Então, você que está me ouvindo em casa aí, que está achando que você é ateu, lembre-se que você já creu em Deus. Você cria em Deus quando era pequeno e você decidiu não crer. Decidiu, é uma decisão. Olha, eu vou decidir não crer. Você não foi convencido. Você se autoconvence. E é muito difícil, tem que matar 15 leões por dia. Eu brinco, né? O cara dorme ateu, ele acorda.
aí vê o nascer do sol, fala, olha, Deus aí de novo, me perseguindo. Vou ter que ler mais um livro do Dawkins. Para tentar... Vou ter que ler mais um... Vou entrar num site aí de ateus, né? Vou ver mais um canal aí do Peru. Vou assistir mais um programa do Pirula, do Sacani, do Jaime, para ver se eu me consolo esse dia, se eu durmo mais tranquilo. Você dorme tranquilo, acorda, de novo, Deus ali te perseguindo. Com os seus atributos invisíveis, seu eterno poder, sua divindade, que se veem claramente nas coisas que ele criou. Na natureza, não. Eu acho que natureza devia ser uma palavra eliminada. Na criação de Deus. Perfeito. A gente fala natureza para disfarçar um pouco. Na criação de Deus, os atributos se veem claramente. Estamos indesculpáveis na Terra. A tese, undeniable. Deus é inegável. Essa é uma preocupação que a gente vai ter, professor, de estar trabalhando as bases sólidas para que esses questionamentos eles possam até vir, mas as respostas estão bem claras, bem estabelecidas, do quanto que o nosso Deus de fato existe, de quanto que tudo evidencia e é uma consequência lógica, uma conclusão lógica a existência do nosso Deus. Professor, para a gente ir finalizando, eu queria que o senhor explicasse para aqueles que ainda não conhecem bem a teoria do design inteligente e também as suas obras, né? O senhor trouxe seus livros aí. Fale um pouquinho para a gente sobre a teoria do design inteligente e também sobre os seus livros. Bom, Hugo e todos que nos ouvem, a teoria do design inteligente é uma teoria científica que diz que, pelas evidências científicas, pelo exercer da ciência, pela constatação através das evidências científicas, a metodologia científica, jogando o jogo da ciência como o jogo da ciência tem que ser jogado, nós confrontamos as duas hipóteses. Ou fomos feitos por forças naturais ou por uma ação inteligente. E quando a gente faz esse confronto frente às evidências mais recentes, a teoria do design inteligente diz que, de longe, o design inteligente é a melhor inferência sobre as nossas origens. Não foi uma explosão, não foi uma ameba que surgiu naquela sopa acidentalmente. Alguém por design... Design é uma palavra em inglês que a gente não gosta muito de traduzir, porque não tem uma boa tradução. Foi por arranjo proposital de partes que o universo surgiu, a Terra surgiu. É quando você olha numa mesa e fala, poxa, que design muito bem feito. O que aconteceu? Alguém foi lá, arrumou as partes com ordem, com funcionalidade, com beleza, inclusive, né? Você vê esse estúdio aqui lindo, maravilhoso, você fala, poxa, isso daí foi... o designer previu um estúdio de podcast. A gente chegou aqui, né? Você ficou arrumando os livros, falou assim, vou colocar o Grace ali para aparecer, né, gente? Tá vendo? Maravilhoso e tal. Vamos colocar a Bíblia Sagrada ali, ó. Opa, olha, para você tá vendo a Bíblia Sagrada. Vamos tirar coisas aqui que o leão da tribo de Judá ali em cima, os livros aqui e tal. Design, por design. Alguém arrumou as partes do universo, da vida. E as evidências científicas é que nos permite, dão base para essa constatação. Não é uma questão de fé. Eu não acho e deixo de achar, gosto ou deixo de gostar. É uma necessidade. As evidências científicas hoje estão nos obrigando a concluir que foi por design inteligente que a vida foi feita. Alguém foi lá e fez, arrumou, estruturou, planejou. E essa é uma teoria que cresce no mundo todo. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, são milhares de membros. De 18 a 20 de julho, na melhor do Brasil, Universidade Presbiteriana Mackenzie, teremos 18 a 20 de julho, anota aí, 2025, Universidade Presbiteriana Mackenzie, o 6º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, no Rui Barbosa, um auditório maravilhoso, www.tdibrasil.com. Estou colocando aqui, né? Dá para colocar depois? Não, vai colocar aqui, não. Você está vendo agora aqui, ó, www.tdibrasil.com. Entra lá, se inscreve. São Paulo, Auditório Rui Barbosa, 18 a 20 de julho. 35 palestrantes, Hugo. Fantástico. Das mais diferentes áreas da ciência, da teologia, da filosofia, porque a gente também discute as implicações filosóficas desse achado científico. Defenderão o design inteligente. Estamos crescendo no mundo todo.
fazendo um estrago danado. Essa é a teoria do design inteligente. E essa teoria que eu anuncio nos meus livros. Olha, o Fomos Planejados, aqui, olha, a maior descoberta científica de todos os tempos, mais de 100 mil cópias vendidas, um best-seller, olha só. O Antevidência, o Hugo, estava outro dia no Brasil, já esteve nos Estados Unidos entre os 1000 mais vendidos da Amazon. Fantástico. Que eu lancei em inglês primeiro, Foresight. Agora é Antevidência em português. E outro dia entrei na Amazon Brasil, ele estava em primeiro lugar em biologia, gente. Que legal, parabéns. E quem estava em segundo, Hugo? Me diga. O livro do Darwin. Darwin. É a origem das espécies, né? A origem das espécies. Ganhei de Darwin, gente. Olha só, para as outras coisas tem cartão de crédito, né? Para ganhar de Darwin na Amazon, é só o nosso grande Deus. Claro. E é uma antevidência. O duelo científico do século são caricaturas fantásticas do mestre Otiniel Araújo. Vocês estão vendo algumas aí, né? Tá passando, isso. Ó. Cara, sensacional. E cada uma dessas caricaturas representa em imagens um conceito do design inteligente. E tem um texto também em forma de prosa, de verso. Perfeito. Então, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Como olha a capa do livro aqui, tá vendo, gente? É um duelo. Quem está vencendo? Tem o Darwin do outro lado e o Michael Behe numa queda de braços. O Michael Behe está muito mais forte porque ele tem muito mais evidências, viu, gente? Então são esses 3 livros os principais que eu escrevi. Estou escrevendo outros que sairão em breve, defendendo a tese de que a ciência descobriu, pelas suas evidências, o exercer da ciência nos levou a concluir que um ser de extrema inteligência fez todas as coisas, como a Bíblia já anunciava. Pergunte, porém, não ao seu professor de biologia, não ao seu professor de física, naturalista que está lá te doutrinando. Pergunte, porém, às evidências, aos dados, como a Grace Christian School fará você perguntar as evidências. Orientará os alunos, olha, pergunte, porém, aos pássaros dos céus, aos peixes do mar, à terra. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que os fez? Olha as evidências. A gente não tem medo de boa ciência, tem? De jeito nenhum. A escola cristã confessional tem medo de ciência, de evidência? Nenhum. Pelo contrário, né? Se a gente tá bem embasado, bem fortalecido, vai ter medo de quê, né? Pode vir a foto que vier nos telescópios. Professor Adalto Lourenço, gente, antes do James Webb apresentar as fotos, ele falou: vou prever aqui. As fotos mostrarão o universo completo, complexo e perfeitamente funcional. E as manchetes ao redor do mundo serão assim: desespero, pânico, impossível, extraordinário. O que está acontecendo, gente? Pânico geral no quartel naturalista. O professor Adalto Lourenço acertou em cheio. As fotos do James Webb mostraram, de fato, antes de sair a foto, ele já antecipou. Por quê? Porque ele bebeu da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa referência de verdade absoluta. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. E ele acertou em cheio. A foto mostrou um universo completo, complexo e perfeitamente funcional. Então é nessas evidências que o design inteligente se nutre e nessas evidências que a gente apresenta nas escolas confessionais a boa ciência. A ciência que bate com as fotos. Perfeito. Bate com o genoma. Não é aquela mera impressão de que, olha, evoluímos, então uma ameba nos formou. O universo evoluiu, então uma explosão que gerou. Não é ciência na veia, raiz. Perfeito. Professor, para a gente finalizar aqui esse papo muito bom, eu agradeço muito o senhor pela disponibilidade, pela toda a contribuição. Saiba que o senhor tem inspirado a Grace na sua formatação, no planejamento, na estruturação. Tem sido uma inspiração e uma referência para a gente. Eu quero que o senhor termine com as considerações finais, a última mensagem para pais, tá? Pais cristãos, né, que têm os seus filhos e querem eles andando no caminho da verdade, andando no caminho da palavra de Deus. Amém. Olha, pessoal, eu já estive aqui no Agnes, que agora é Mackenzie, sou do Mackenzie. Dou graças e glórias a Deus pelo Colégio Agnes, pelo Colégio Mackenzie aqui em Recife, não é assim, Hugo? Perfeito. Tem o Zoe, né? A Zoe, isso. A Zoe, uma escola confessional aqui também. Tem
EcoPrime. EcoPrime, já estive aqui na EcoPrime 2, 3 vezes. Como é que chama a diretora? Andresa e Gabriel. Olha, sensacional. Peitaram aquela propaganda de um vendedor de hambúrguer aí, não foi? Sensacional a EcoPrime. Graças a Deus. E agora do graças a Deus, porque o número de escolas confessionais cristãs aqui em Recife está aumentando. E temos mais uma, Grace Christian School. A gente tem que abarrotar, ensopar Recife de escolas confessionais. E todas contribuem para o reino, para a boa educação, a formação de... Então, fico extremamente contente pela Grace, que a Grace cresça, tenha 5, 10 mil, 20 mil, 30 mil alunos, todas aqui, não é? É isso. Que isso todas mesmo. cresçam, todas cresçam. Na multidão de conselhos que há sabedoria, na multidão de escolas confessionais que há boa educação e sabedoria para os nossos filhos, viu, gente? E olha, agora é a Grace que nós estamos aqui, então, olha, dê preferência a uma delas, mas a Grace principalmente, né? Pode escolher a escola confessional que você quiser, desde que seja a Grace, viu, gente? Como é que eu vou me virar lá no Mackenzie agora, hein, Hugo? Todas são ótimas, viu, gente? Mas a Grace está começando com uma pegada assim, raiz, não é? Isso. Pegada raiz, isso que é importante, viu, gente? E que elas cresçam, que o Brasil seja inundado de escolas confessionais. E o que eu puder, eu estive aqui nas 3, estou agora na Grace. Vamos participar agora da aula magna, né? Que sensacional, gente, que privilégio. A gente está semeando escolas confessionais no Brasil. E quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E quanto mais confessional, melhor ainda. Melhor ainda. Professor, muito obrigado. Que Deus abençoe e continue a usar e ser essa inspiração para a gente. Agradecemos a todos que acompanharam aqui o nosso primeiro podcast. Convidamos todos a seguir a Grace nas redes sociais e continuar nos acompanhando para que a gente possa estar sempre falando de uma educação cristã, de excelência e com graça para os nossos filhos, para que eles vivam a palavra do Senhor, vivam a verdade e glorifiquem a Deus nas suas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.